começar, então. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Hoje nós estamos recebendo a doutora Stephanie Caser. A doutora Stephanie é fundadora e CEO do projeto CIMI, do qual ela vai falar durante a apresentação dela. Ela está fazendo mestrado na Unifesp, de PTGI, né? E é ex-residente nossa, né? O que é um orgulho muito grande, né? Receber nossos ex-residentes que estão brilhando na profissão. Tá? E hoje ela vai falar para a gente do microbioma vaginal, né? Vai desvendar para a gente esse mistério que se tornou o microbioma, né? Que antigamente era muito simples, mas agora a coisa ampliou demais, né? Então, Stephanie, vamos começar? Vamos. Então, primeiro, agradecer o convite para estar aqui. Boa noite a todos. É uma honra voltar, né, para o servidor. Eu já deixei a tela, o primeiro slide aparecendo. Tá tudo certo, doutor Ilso? Só para ver se está funcionando. Testei com o doutor Marcelo, estava tudo ok. Mas para a gente dar continuidade... Tá tudo ok, tá tudo ok. Perfeito. Bom, para quem não me conhece, eu sou Stephanie, sou colega ginecologista, cria da casa, e como o doutor Ilso falou, a gente vai falar um pouquinho sobre microbioma vaginal. Se é um hype, se é o futuro, ou se, na verdade, ele já é o nosso presente. Então, antes de começar, né, aqui declarando meu conflito de interesse, fundador e CEO da CIMI, uma empresa pioneira, né, a primeira empresa brasileira que trabalha medicina de precisão por autocoleta vaginal. Então, eu estou falando um pouco como pesquisador e como alguém que está nessa linha de frente, nessa parte do desenvolvimento diagnóstico aqui no nosso país. E quando vocês pensam em saúde vaginal, o primeiro conceito que vem à mente? Para mim, o primeiro conceito que vem à mente é sempre equilíbrio, né? A mulher é um equilíbrio e a saúde vaginal é a mesma coisa. Então, quem são os protagonistas desse equilíbrio? A gente tem dois grandes protagonistas. O pH, que vai manter aquele ambiente ácido, e vai criar as condições ideais para as bactérias benéficas ou protetoras, especialmente nos lactobacilos. E mantendo ele acima aí de seus 4,5, esse ambiente ele vai se tornar hostil a essas bactérias, promover o que a gente chama de disbiose, que é justamente o desequilíbrio vaginal. Então, deixa nós, mulheres, mais vulneráveis a infecções, incluindo infecções sexualmente transmissíveis também, como principalmente as tríades dos 3 Hs, HPV, herpes e HIV. E, né, o nosso segundo protagonista são as bactérias, como eu falei. Existem um complexo, é um mix microbiano, né, que habita essa nossa vagina, tanto na saúde quanto na doença. A diferença é que quando a gente está no estado de equilíbrio, que é a eubiose, esses lactobacilos eles vão dominar o espaço, eles vão equilibrar todo esse ecossistema. Mas quando a gente tem os cenários de desequilíbrio e com esse pH alterado, a gente pode ter uma mudança nessa patogenicidade. Então, as bactérias que eram comensais e inofensivas, elas se tornam agressivas ao próprio ambiente. Então, o que exatamente faz isso, né? Como que tem essa alteração? O que é exatamente esse microbioma? A gente fala que a palavra microbioma e microbiota, elas são impostas, né, colocadas em frases como semelhantes, mas ela tem suas diferenças. Microbiota é toda essa estrutura que habita ali, microbioma é o ecossistema, na sua complexidade, com seus micro-organismos, e desempenhando esse papel essencial, que é o da saúde íntima. De forma geral, no corpo humano, a gente tem 33 trilhões aproximados, tá, de micro-organismos, entre bactérias, fungos, árqueas, vírus, protozoários, e no trato gastrointestinal a gente encontra aí 80% dessa microbiota total, mas é muito mais difícil você conseguir controlar esse ambiente. E um ponto muito favorável para nós ginecologistas, e que não é hoje tão explorado, mas tem se tornado, é justamente que 9%, né, em torno de 8 a 10, vai ter uma divergência da literatura, desses micro-organismos estão no trato geniturinário e são muito bem desenhados, muito bem conhecidos. Né? Especificamente na vagina, a gente tem de 80% a 95% são do gênero Lactobacillus, de uma concentração normal de 10 a 7ª, 10 a 9ª de unidades por ml, né, do ml de fluido vaginal. Então, as espécies mais conhecidas, a gente escuta muito falar, né, do Crispatus, Gasseri, Iners e Ginseng. Então, aqui é um ponto muito importante. Quando a gente fala geniturinário, eu dei muita ênfase para a vagina, porque enquanto a gente pensa em endocérvix e endométrio, essa microbiota ela é muito escassa. E quando a gente pensa no universo microbiano rico, onde é fácil de eu encontrar, onde é um sítio que eu posso explorar, é justamente
é a parte vaginal. Então, ele, além de rico, ele tem um funcionamento muito ativo. E a questão que a gente está trazendo, que eu estou trazendo aqui para vocês, não é apenas quais são as bactérias que elas estão presentes, mas sim como que esse ecossistema funciona em equilíbrio e em desequilíbrio, tá? Bom, a quantidade e a qualidade dessas bactérias, vocês vão ver aqui nessa tabela, ela vai variar dramaticamente ao longo do ciclo de vida da mulher. Então, quando a gente tem aqui na infância e no pré-púbere, né, a gente tem semelhanças por conta do hipoestrogenismo. Então, é um ambiente neutro, alcalino. Essa microbiota é muito semelhante à pele periuretral. Então, a gente tem aí estafilococcus, streptococcus, enterobactéria, e uma ausência quase total de lactobacilos, porque o estrogênio ele ainda não acordou esse ecossistema vaginal. E aí, quando a gente chega na menacme, a gente tem a era dourada dos lactobacilos. Então, esse estrogênio vai promover ali o glicogênio, então tem um ambiente vaginal, lactato, pH ácido, então a gente tem muito bem desenhado esse caminho, né? E o domínio absoluto dos lactobacilos crispatus, que é o nosso lactobacilo padrão ouro, está aí presente em sua grande maioria, né, numa quantidade superior aos demais, 40%, 60% das mulheres, o Gasseri, que é o segundo mais prevalente, o Winners, que é o mais estável e transiciona facilmente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e o Ginseng, que é o menos comum, mas ele é muito protetor. Então, como eu disse, o ideal dessa concentração é ir, a gente fala a partir de 10 a sexta, né, de 10 a sétima, 19ª, são números muito altos, quando você vai colocar isso na ponta do lápis, ou numa prescrição, por exemplo, às vezes ainda vem umas farmácias de manipulação que falam, nossa, mas é isso tudo mesmo? Sim, esses números precisam ser altos assim. Então, esses são os nossos famosos lactobacilos de Doderlein, né, são o Gasseri, o Crispatus e o Ginseng. E eles, né, são muito conhecidos justamente por ser os precedentes de toda a parte protetora, né, da nossa análise. E aí a gente está falando até quando você vai fazer uma análise de microscopia, por exemplo, quem você procura para saber que está tudo bem são os lactobacilos. Indo para a parte da perimenopausa, a gente tem uma transição um pouquinho mais turbulenta, né? Esse estrogênio ele é mais oscilante, então ele vai promover uma microbiota mais instável, ele alterna entre o predomínio de lactobacilos durante diferentes momentos dessa mulher, sangramento irregular, por alguns outros motivos, e aí a gente vai ter episódios de diversidade aumentada. Quanto mais diverso, mais instável. Isso é uma observação importante, porque às vezes a nossa mente ela pensa quanto mais diverso, mais rico, e aí melhor. Não. Então, quando a gente começa a ter as nossas primeiras rachaduras no sistema, justamente quando a gente está nesse período da perimenopausa. E isso é explicado porque que algumas pacientes, assim, perto dos 45, 48 anos, começam a ter as primeiras queixas de vaginose, sendo que ela pode te relatar falando que antes ela nunca teve nada, passou super bem todo esse tempo e agora ela está tendo essas queixas. E aí, já na menopausa, a gente tem uma super revolução microbiana, né? Esse hipoestrogenismo, ele é mais severo, ele vai ter esse colapso dos nossos lactobacilos, o ambiente ele vai voltar a ser neutro alcalino, então ter aquele pH próximo lá de quando a gente era, né, pré-púber, enfim, e surge esse ecossistema polimicrobiano extremamente complexo, muito diverso, mas não necessariamente ele é patogênico, e esse é um pulo do gato, né? Então, quando a gente fala de microbioma vaginal, automaticamente vem muito sobre tipos 1, 2, 3, 4, 5. Falo que não tem como falar sobre, mesmo falando, né, a gente fala do final dessa linha de exame físico até autocoleta, não tem como não passar por esse hype do sequenciamento genético da microbiota humana, que teve, na verdade, início há muitos anos, em 2011, foi um estudo extremamente revolucionário, e chamou muita atenção porque ele avaliou mulheres assintomáticas e saudáveis, e encontrou 5 variações, né, de lactobacilos dominantes. Então, a gente tem 5 grupos, existem outros, assim, disclaimer, né, existem outros estudos que já mostram até um número maior de microbiomas, mas esse especificamente, de Havel, foi o que trouxe à tona tudo o que aconteceu da parte biomolecular e alterações microscópicas, exames, enfim, veio a partir dessa descoberta. Então, a gente tem o grupo 1, que é dominado pelos lactobacilos crispatus, o grupo 2, que é dominado pelos lactobacilos gasseri, o grupo 3, Iners, 4, sem domínio de lactobacilo, e 5, Ginseng. O que ele descobriu nesse estudo? No grupo 1, estavam as mulheres caucasianas, que tinham maior estabilidade dessas comunidades vaginais. Tá? E elas conseguiam equilibrar sozinhas essa vagina por conta do crispatus. Então, ela podia até entrar em um momento de desbiose, mas muitas vezes ela não precisava fazer tratamentos extremos, ela conseguia reverter esse quadro.
O grupo 2 e 5 também acontecia isso, mas de uma forma muito menor. Então, eles conseguiam flutuar entre o estado de disbiose, pré-eubiose, às vezes com medicamentos leves, tratamentos mais curtos, mas esses 3 grupos são considerados grupos estáveis. Né? No grupo 3, que é o grupo dominado pelo INES, a gente não conseguia ter essa produção do ácido lático suficiente para acidificar o meio vaginal, e para fazer com que ela, sem grandes tratamentos, flutuasse, né, da disbiose em que ela se encontrava para o estado eubiótico sozinha. Então, ela mantinha a disbiose por mais tempo. Essas mulheres, elas ficavam nesse estágio de transição e não conseguiam estabilizar a microbiota sem o auxílio de um tratamento. E no grupo 4, tinham as mulheres afrodescendentes e as mulheres hispânicas. Então, essas mulheres, essas etnias, elas tendem a manter um estado de disbiose persistente, não retornam para o equilíbrio vaginal espontaneamente, e também, por isso, elas têm mais facilidade a novos episódios de disbiose. É uma alta diversidade. Então, você vê que essas mulheres têm uma tendência maior à vaginose bacteriana e têm mais suscetibilidade, né, à infecção por infecção sexualmente transmissível. Consequentemente, tem outras coisas que também estão atreladas a microbioma que não necessariamente são infecções, mas trabalho de parto prematuro, complicações obstétricas, isso tudo foi observado durante esses estudos. E hoje, na prática, pouco adianta a gente saber qual é o tipo exato da paciente, porque isso é uma coisa extremamente importante. Diferente do nosso tipo sanguíneo, que você tem para o resto da vida, nós mulheres, a gente vai flutuar entre os diferentes microbiomas. Existe uma grande diferença entre eu te falar que é mais comum ter essas mulheres hispânicas e afrodescendentes no grupo 4, mas elas não ficam sempre nesse grupo. Porque quando você volta para o seu estado de eubiose, você volta para circular entre um microbioma do tipo 1, 2, enfim. Então, quando a gente tem essa classificação do microbioma, ela funciona muito para termos de estudo, entender a parte genética, entender como que se comporta, mas na hora de tratar a classificação proposta, lá fora é muito mais bem condensada isso do que aqui, é justamente você tratar o estado do microbioma, disbiótico persistente, disbiótico transitório ou eubiótico. Então, como que funciona isso no corpo, né? À esquerda a gente tem uma parede vaginal rosinha, em eubiose, dominada aqui por lactobacilos, produzindo o seu ácido lático, com agentes microbianos, tipo bacteriocinas, surfactantes, que vão inibir, né, esses patógenos. Você vê que tem uma camada de muco que forma essa película protetora, é um biofilme. Provavelmente vocês já escutaram muita gente na internet falando assim, tem que limpar o biofilme. Não, limpar o biofilme não significa retirar ele dali. Significa que ali nesse biofilme, que era para estar rico em lactobacilos, muitas vezes ele fica rico em patógenos. Então, limpar o biofilme não é tirar esse muco, muito pelo contrário, esse muco é extremamente importante para a gente. Mas se um vírus tenta penetrar essa parede vaginal aqui, ela vai ter uma barreira. E aí, isso faz o clareamento desse patógeno. Tá? Nas mulheres com disbiose, a gente tem a ausência desse fator protetor, não tem esse clareamento, sim, a gente tem a persistência desse patógeno e aí possivelmente uma infecção. Então, o muco protetor ele acaba sendo consumido, ele é rompido por uma enzima chamada cialidase, né, que é produzido por essas bactérias, principalmente anaeróbicas, e uma vez que ele é rompido, as outras bactérias elas se apoderam e aumentam essa diversidade do pH. Então, uma vez que você tem esse rompimento, você vai facilitando a entrada de outros desses patógenos que agora se tornaram patógenos, muitas vezes eles eram comensais, como a gente falou, né, e até mesmo outros externos. Então, o que uma vaginose bacteriana ela tem em comum, por exemplo, com câncer de colo do útero? Né, a gente tem alguns estudos que já trilham esse caminho aqui, e a resposta é disbiose. É disbiose persistente, né, que vai facilitar tanto você adquirir quanto a propagar esse vírus, como, por exemplo, o vírus do HPV. Então, o pH ele fica altíssimo, o muco protetor ele é totalmente ausente, a região fica porosa, como eu disse, né, dos buraquinhos que são feitos ali, e você não tem proteção lactobacilar nenhuma. Então, o caminho ele fica totalmente livre para essa penetração viral, para essa persistência. O ambiente ele é pró-inflamatório e vai atuar diretamente no caminhar, né, no curso dessa doença. Então, aqui no final, na direita, você vê uma parede vaginal totalmente destruída, né, já em estágio de câncer cervical. Então, recapitulando, porque eu sei que é bastante coisa, mesmo tentando enxugar muitas delas, quando a microbiota ela não é diversificada, ela permanece íntegra, tá?
Então, quando acontece a diversidade, a gente tem, né, com menor abundância dos lactobacilos, maior diversidade dos outros patógenos, o ambiente ele fica inflamatório, se instala ali esse ambiente pró-inflamatório e você provoca pequenas rupturas microscópicas na camada protetora. Então, entre os fatores que impactam diretamente essa microbioma, né, essa microbiota, a gente tem idade, método contraceptivo, genética, o polimorfismo genético está muito associado à predominância e à virulência, por exemplo, da cândida, né? A virulência dos próprios patógenos é um fator também que impacta infecções prévias, tipo de prática sexual, por exemplo, a prática anal, um estilo de vida como a obesidade, o tabagismo, o estresse, a alimentação, isso tudo influencia diretamente. Os fatores, eles são muitos, mas a gente tem essas duas avenidas que podem ser trilhadas, que são os estados. Então, o fator que vai persistir ali nessa alteração da paciente, ele pode deixar ela, né, tanto em desbiose quanto em eubiose. Esse fator, ele pode não mudar, a gente consegue converter ela sem ter essa alteração, mas todo o tratamento, quando a gente fala de uma paciente que tem uma desbiose frequente, todo o tratamento envolve a mudança do estilo de vida. E uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente deixa de lado pensando em outras ferramentas, né? A anamnese detalhada, ela é determinante. Muitas vezes a gente não entende, e cada vez está mais difícil. A gente não entende se a paciente está omitindo algum fator, a gente pisa em ovos né, nas perguntas, a gente deixa passar alguma coisa essencial pela correria da consulta, mas a gente precisa entender que se a secreção ela é patológica, se ela representa uma mudança da microbiota normal dessa paciente, se é um processo infeccioso, se é um processo inflamatório. E uma coisa que tem mudado muito o caminhar de uma consulta, né? A mulher moderna. A mulher moderna, ela tem um novo estilo de vida, ela tem alterações hormonais, ela tem dissociações clínico-laboratoriais, né? Ela tem fácil acesso à informação. E isso condiciona o que ela está falando ali com você na consulta. Então, eu falo que esquece Dr. Google, que era uma coisa que a gente ouvia muito, né? Hoje ela tem acesso ao chat GPT, que vai responder exatamente para ela o que ela quer ouvir, e ela vai reproduzir isso para você durante a consulta. Então, ela vai te trilhar mais ou menos para o raciocínio mais rápido. Você faz o exame físico, bate, ela está falando que tem uma secreção branca com grumos, e prurido, e hiperemia, passei aqui, é realmente uma secreção branca com grumos, isso é cândida, pronto, e acabou. E não é bem isso que a gente tem visto, né? Tanto que nós temos visto um aumento muito grande de vaginites mistas. Então, são 3 pontos em consulta que são extremamente importantes e fazem parte da avaliação desse estado do microbioma dessa paciente. Perguntar diretamente sobre o corrimento não é efetivo. Toda mulher tem corrimento em algum momento da vida e a gente naturalmente já considera que isso pode estar alterado. Pergunta sobre cor, odor, consistência é importante? Sim, mas ela já não consegue mais trilhar com precisão. Como eu falei, são um dos motivos, né, do aumento da vaginite mista, esse condicionamento da resposta. E a gente tem uma confusão sobre o que é fluido vaginal normal, que são aí de 1 a 4 ml diários, versus o que é patológico. Então, as respostas estão cada vez mais tendenciosas. Esses 3 pilares em uma anamnese, eles são muito importantes. E a relação médico-paciente, cientificamente, mostrou a diferença que faz no impacto dessa anamnese quando você consegue ter uma conversa aberta com a sua paciente. Para isso, ela vai precisar de tempo, não é só ser examinada, como antigamente a gente dava maior importância ao exame físico. Mas tudo bem. Beleza, Stephanie, e aí, né? Como que eu faço? Então, como diagnosticar? No congresso do ESHRE do ano passado, de reprodução humana na Europa, teve um colega brasileiro que ele se pronunciou no final da aula falando que o futuro dos médicos da reprodução humana era voltar no tempo. E no consultório ter só um ultrassom e um microscópio. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas na hora gerou um silêncio absoluto. Porque, por exemplo, primeira coisa que ele recebeu como resposta foi que para o diagnóstico de uma tricomonia você tem até 10 minutos para você ler uma lâmina. Então, depois disso, os flagelos ficam imóveis. Você pode e deve usar sempre métodos que a gente estudou no nosso livro, né, de medicina, mas hoje eles não conseguem chegar nem à metade dos diagnósticos exatos. Então, as culturas, que são super solicitadas de rotina, elas estão cada vez menos assertivas e estão tendo cada vez mais dificuldade na leitura. A cultura geral para aeróbio, ela vai resultar em várias bactérias que habitam normalmente ali ao microbioma, né? E se existir uma eubiose, você tem uma chance maior de supertratar e desequilibrar aquela vagina. Lembrando que aqui eu estou falando, gente, de pontos individuais, né? Sempre, e no final vou ressaltar isso, sempre a gente tem que usar o que está ao nosso alcance e conseguir incluir mais de uma análise. Isso tem sido muito importante, tá? Outra pergunta que eu sempre recebo é, e a fita de pH? Façam,
Mas lembrem que existem fatores que vão interferir nessa leitura. Então, antes, né, do pH ir abaixo de 4,5, a gente vai ter um predomínio de desequilíbrio relacionado à vaginose citolítica. Acima, facilita outros micro-organismos. Então, parasita, vírus, principalmente, né, herpes, HPV, vaginose bacteriana, vaginite aeróbica. É interessante a gente entender isso, como que o pH, que é um dos nossos protagonistas, influencia. Mas a gente também tem fatores que, mesmo na paciente eubiótica, vão interferir nessa fita de pH. Sangue, mesmo que residual, o pH ele vai ficar acima de 4,5. O sêmen tem um pH de 8, então ele fica ali na vagina por até 72 horas. E tem paciente, muitas pacientes, até em laboratórios, que vão fazer a coleta, né, dos seus exames vaginais, mesmo tendo tido relação, então isso é um ponto de atenção. O muco ovulatório também tem um pH mais ácido, então essa alteração da fita de pH, nem sempre ela vai estar falando que ali existe uma disbiose. Bom, antes de eu passar para essa aqui, na nossa linha do tempo, né, a gente fala muito sobre a evolução. Então, desde 1980, a gente tem muito métodos manuais. 2000, a gente passa pela microscopia avançada. Anos 2010, a gente tem o sequenciamento genético, que eu vou falar agora na sequência. E até a gente chegar a 2024. 2025 a gente não teve nenhum grande avanço ainda, em termos de análise. 2024 a gente teve, sim, que a autocoleta se tornou voltada não só para o rastreamento corticolo, mas também para a análise do microbioma como um todo, né? Então, agora eu vou passar para outros métodos. Né? Quando a gente fala desses métodos, a gente tem a evolução, e aqui a gente está falando dos métodos biomoleculares. Então, eu gosto sempre de começar pelo NGS, que é a metogenômica, o Next General Sequencing, e ele é, na verdade, um RNA mensageiro, é uma avaliação, um sequenciamento, né, de 16 fitas, e você consegue avaliar ampla, assim, mais de 300 espécies detectadas com uma única coleta. Porém, quando na verdade você precisava ter uma avaliação do número relevante das espécies que realmente podem causar uma alteração, que vão variar aí de 15 a 25, são realmente relevantes. Ou pelo menos elas estão vivas e ativas, porque ele é tão amplo, a sensibilidade é tão alta que ele consegue avaliar a carga genética de uma bactéria morta, por exemplo. Então, qual é o medo aqui? É você fazer um over-treatment em cima de também um super diagnóstico, né? O que é um ponto ruim? A gente ainda não tem uma padronização, os estudos, né, eles variam muito de um para o outro, não tem uma interpretação muito complexa do laudo também. Hoje a gente tem aí quase 90% dos ginecologistas que não conseguem interpretar o resultado, e aí causando, né, overdiagnosis e overtreatment, mas ele é muito bom para 5% da população, né, que são os casos, e principalmente estudo científico, eles são ótimos, mas os casos onde a gente tem uma divergência de diagnóstico, por exemplo, no PCR, casos que mesmo a análise PCR ela não foi suficiente, porque é um caso absurdamente difícil de tratar, aí vale a pena você fazer o uso desse método. Ele tem um futuro muito promissor, tá? Eu gosto sempre de começar a respeito dele, porque é algo que vamos ver lá na frente sendo muito bem desenvolvido. Por exemplo, quando a gente fala de microbioma intestinal, é NGS, não é PCR. Só que aqui a gente está falando de vaginal, então estou trazendo todas as nossas vertentes. Mas é não à toa, né, que a maioria dos novos estudos mostram que o PCR em tempo real é o que a gente chama de sweet spot da análise vaginal. Então, ele identifica os agentes etiológicos. Geralmente, você tem um pool de agentes etiológicos, e é importante entender que o pool de agentes de uma latino-americana é diferente do pool de agentes de uma canadense. A variação é importante e eu falo que a tropicalização das análises são importantes para nós aqui no Brasil. Então, o PCR, ele consegue fazer isso, e você tem uma sensibilidade alta também, uma especificidade alta, mas a sensibilidade ela é inferior ao NGS, então ele não faz a análise, né, de material genético morto. Ele tem um melhor custo-benefício, o NGS acaba sendo mais caro, mais demorado, e o PCR ele te dá a capacidade de você aplicações práticas, né? Então, você tem tanto de triagem de rotina, falha terapêutica, casos duvidosos, casos recorrentes, infertilidade, pré e pós-procedimento, preparo para FIV, monitoramento e controle pós
tratamento, monitoramento e controle para recolonização. Isso tudo que eu estou falando para vocês são estudos publicados já mostrando, né, uma padronização do PCR. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, tem muito estudo que vai sair ainda. A gente tem visto na medicina que cada vez as coisas elas vão super rápidas, né, elas modificam muito rápido. Então, a gente vive aí esse momento de transição. Nenhum momento de transição é muito confortável. Mas, para vocês terem ideia, enquanto a microscopia, que está aqui no Brasil, está muito é uma low tem o seu valor, mas ela tem a sua limitação também, porque você vai lá, olha a lâmina, você tem que ter uma quantidade suficiente, né, do material, e você tem que entender quais são ali fazer os seus critérios, entender quais são as estruturas, mas a estrutura te fala que você tem uma VB, você tem uma vaginite mista, você tem uma alteração, mas ela não te fala o agente. E hoje a gente tem visto que saber o agente faz muita diferença no tratamento dessa paciente, que eu falo um pouquinho mais para frente. Então, quanto essa microscopia, ela vai detectar 10 a sexta de organismos por ml do fluido, o PCR, ele detecta aquele que vai ter 10 a 1 organismo por ml. Então, não preciso de uma quantidade muito grande, eu preciso de uma quantidade pequena da amostra, mas é uma diferença de 10.000 vezes de sensibilidade, é muita coisa, né? E aí vai importar muito também a qualidade desse teste que você está fazendo, né? Se essa máquina ela está própria para a avaliação vaginal ou se é endocervical, que são coisas que nós médicos, sinceramente, o nosso conhecimento é baixíssimo. A gente geralmente manda para o laboratório e pronto. Né? Então, isso impacta muito. Por isso que a cultura, a gente tem diminuído muito o poder dela. Ela é maravilhosa, mas a gente tem diminuído muito o poder por conta dessa qualidade dos exames. Tá? Então, essa costuma ser... Esse daqui eu falo que é o slide onde a gente mostra o caminho e a avaliação. Como aqui tem um exemplo clássico, né, de um autocoletor. Esse autocoletor é da Coplast, ou Coari, e aprovado pela Anvisa, para uso para leigos. O que isso significa? Ele é a seco. Não precisa fazer uso de meio líquido. Então, a gente tem algumas evoluções que parecem pequenas, sutis, mas que são muito importantes para a análise que a gente está falando. E aqui, esse slide, antes de falar sobre ele, eu falo só para ninguém tirar foto ou print, porque ele é feito por inteligência artificial, tá? Então, aqui a gente chega ao futuro. Né, o futuro que, na verdade, já é o presente. Quando eu falo de tratamento individualizado, ele é um tratamento que vai estar baseado no estado do microbioma e vai ser individualizado a cada caso. Eu sempre gosto de falar, que isso é um pensamento, até uma tese da CIMI, que eu gosto de compartilhar nas aulas, que é, se eu faço um exame, uma outra colega que está aqui faz um exame, e a gente tem o mesmo resultado no laboratório, e a gente recebe o mesmo tratamento, não necessariamente as duas vão ficar ótimas para todo e sempre. Uma pode ser que esteja recorrente, porque o estado dela é diferente. E o estilo de vida da minha colega e de mim também é diferente. Então, o que eu preciso para repor os meus lactobacilos é totalmente diferente do que ela precisa. Às vezes vai ter um medicamento de gôndola que para ela é muito superior ao meu, ao que é para mim, né? Então, essa análise que é muito importante. E aqui a gente não está falando de luxo. O SUS começou a falar de tratamento individualizado para doenças crônicas. Né? Lá fora isso já é uma realidade muito grande. Toda iniciativa aqui no Brasil, ela sempre começa por uma iniciativa privada, agora a gente tem muito fomento, né, de startups, fintechs, voltadas para a saúde da mulher, o que é muito importante, mas isso existe em outras vertentes também no setor de saúde. Então, a gente não está falando de prescrições únicas para todos, mas sim de uma tomada de decisão terapêutica clara, com foco na função e não na taxonomia, né, dessa paciente. Então, esse diagrama, ele é para mostrar a complexidade que o tipo de microbioma ele precisa para você ter um tratamento adequado. Então, a abordagem tem que ser mais específica. Imagina eu tratar uma vaginose bacteriana com predomínio de Gardnerella, é um tratamento. Eu tratar uma vaginose bacteriana mista, com um perfil de atopóbio ou uma resistência, é outro tratamento. Né? E uma microscopia não conseguiria me dar essa análise. Mas uma paciente que está se queixando a primeira vez de uma secreção, você fez ali análise, você tem um microscópio no consultório, por que não? Talvez a gente consiga resolver aqui o problema dela. Então, a beleza do microbioma vaginal está em entender que cada vagina é um ecossistema único. Não existe um tamanho se encaixa em todos na saúde vaginal. O diagnóstico molecular, ele consegue identificar não apenas, né, o patógeno, mas o contexto microbiano, então quais lactobacilos estão presentes, qual a carga, quais são os copatógenos, e isso influencia diretamente como você vai conduzir esse caso.
E isso também vai permitir que a gente não prescreva apenas o tratamento de antifúngico, antifúngico e antibióticos, mas sim também probiótico direcionado, pré-biótico, caso seja necessário, estratégias de restauração da vagina, a gente está falando aí de energias, laser, enfim. Então, a medicina da precisão vaginal, ela não é mais uma ficção científica, né? Ela é uma realidade brasileira, ela pode ser autocoletada, isso impacta diretamente em barreiras, que vão até além da barreira geográfica, né? Mas também psicológica, tempo, né? Muitas vezes a gente vê muito paciente que não tem tempo, faz isso, ou que também já está exausta de fazer múltiplos tratamentos, múltiplas coletas e de não conseguir ter um resultado. Então, isso é extremamente importante quando a gente está falando de microbioma e de medicina de precisão, que é o caminho que esse microbioma tem tomado. Bom, acho que da aula era isso que eu preparei para vocês. É uma aula que é muito extensa no sentido de existem diferentes caminhos a serem tomados. Eu tentei, né, por saber o nível aqui das pessoas que estão lidando, eu tentei trazer um pouco da vertente do novo horizonte do microbioma vaginal, sem entrar tanto em detalhes técnicos específicos. Eu vou aproveitar que o Dr. Wilson pediu para falar um pouco da CIMI, acho que esse é o melhor momento, e depois a gente pode abrir para perguntas. A CIMI, ela é exatamente isso que vocês estão vendo, ela é um kit que vem um autocoletor validado pela Anvisa, que é o Coari, e através de uma coleta vaginal, 5 voltinhas, a essa esfoliação da célula vaginal que tem na secreção vaginal, a gente faz a análise da microbiota, né, vaginal e o rastreamento do câncer de colo. A CIMI ganhou o prêmio do AC Camargo no seu primeiro ano de vida, a gente tem 2 anos de vida, 1 ano de venda, que são coisas bem diferentes, mais de 1.600 diagnósticos feitos, e ela usa justamente a avaliação PCR, tanto de lactobacilos, vários tipos de agente de vaginose bacteriana, diferentes tipos de agente para cândida, infecção sexualmente transmissível, 14 tipos de HPV, junto com a inteligência artificial a partir da resposta do questionário de saúde, da anamnese, né, dessa paciente. Então, foi a criação de um algoritmo baseado em artigos científicos, principalmente na evidência A e B, voltados para a tríade do cuidado, que é a medicina de precisão e tratamento individualizado, com base em tratamento de gôndola, o acesso a esse biofilme vaginal e a reposição dos probióticos que essa paciente precisa. E a gente tem tido excelentes resultados, desde pacientes com menos recorrência da vulvovaginite, e um achado que foi muito importante é o aumento, né, da fertilidade, no caso, né, da gravidez dessas mulheres que trataram a desbiose e bem como do sucesso das FIVs. Então, isso tem sido um ponto que estamos explorando um pouco mais. Mas, de forma geral, é isso. E como o Dr. Ilso disse, a gente trabalha dentro dos consultórios e clínicas médicas. A ideia é que a CIMI e esse copiloto, ele seja usado para o médico, para o tratamento dessas mulheres, dessas pacientes. Essa é a nossa principal tese. Obrigada. Parabéns, foi excelente sua aula. Eu já tinha assistido várias outras aulas sobre microbioma vaginal e confesso que, na maioria das vezes, eu boiei. E você foi super didática, né? E super prática também, né? na sua explanação. Eu tenho 2 dúvidas. Né? Uma a respeito de probióticos no Brasil, né? Em que pé estamos, né? Para prescrever probióticos aqui no Brasil, e a outra a respeito de transfusão ou transplante, né? De microbiota vaginal, né? Que eu andei lendo uns trabalhos sobre isso e eu queria saber qual é a sua posição, o que você sabe disso. Eu vou falar do mais fácil, que é probiótico. Tá. Então, quando a gente fala de probiótico, a gente tem acho que a primeira coisa que a gente pensa é, será que funciona? Como que eu vou saber se é seguro, a procedência, né? Então, saber e ter uma farmácia magistral que seja da confiança do médico é importante. A gente fez um rastreamento aqui no Brasil, doutor Ilso, de quais são as principais farmácias, de como ela usa o probiótico, como ela armazena o probiótico, de onde vem esse insumo. Porque uma coisa que é muito interessante, as farmácias magistrais, elas fazem leilões.
elas podem, uma coisa que é extremamente comum é na prescrição que você faz, você fala, eu quero crispatos, mas você não fala qual é a cepa do crispatos que você quer. E a farmácia ela vai colocar qualquer uma. E os estudos falam só, por exemplo, da cepa M247 para combater HPV, melhorar a vaginose bacteriana. Então, a forma como a gente se comunica é muito importante. Isso vem muito também, por exemplo, quando a gente vai fazer um pedido de exame, e às vezes a gente fala, eu quero genotipagem HPV, mas aí chega lá, o laboratório faz captura híbrida, porque não deixa de ser um tipo, mas não era aquilo que a gente queria. Então, a comunicação tem que ser muito clara. Existem farmácias magistrais muito sérias aqui no Brasil e que traz uma lucidez, digamos. A melhor forma do probiótico são os probióticos liofilizados, são aqueles que você nem precisa guardar na geladeira. Você toma ele à noite, ele tem um invólucro, digamos assim, uma estabilidade que é muito superior. Não são todos os probióticos que têm um nível de evidência alto, muito pelo contrário, né? São alguns probióticos que fazem um efeito maior. O que a gente não tem bem desenhado é quanto tempo variando com cada pessoa. Então, por exemplo, né, quando a gente fala do algoritmo, eu vou alimentando esse algoritmo com pequenos estudos mais sólidos, com substância, para conseguir chegar num N grande que comprova que isso funciona. E aqui a gente não tem esse controle em todas as farmácias. Então, isso é realmente um ponto muito importante de atenção. Eu falo que é o tipo da fofoca do bem, quando um médico encontra uma farmácia que as pacientes estão indo muito bem, é importante conversar. Tem farmácias que fazem, quando o leilão de compra é do tipo, eu não tenho insumo, mas eu não vou te falar que eu não tenho, eu vou comprar um outro e colocar aqui no meio. E tem as farmácias que são as chatas, que o paciente manda mensagem falando, doutor, a farmácia não tem aquele, ela perguntou se pode usar outro. Isso você já liga uma atenção do, poxa, ela faz um controle de qualidade, ela é transparente com o cliente, isso é muito importante. Então, a análise, ela vai desde desse ambiente comercial, né, até o ambiente do perguntar de onde vem esse lactobacilo dela. Ele tem que ser liofinizado. Existem algumas marcas, são marcas suíças, o melhor probiótico que existe é italiano. Ele é absurdamente mais caro, mas ele é muito bom. E a maioria ele é importado, é europeu, esses probióticos que a gente usa aqui, e perguntar, as farmácias, elas não mentem, isso elas falam, te mandam PDF, você consegue fazer essa investigação. É que a gente entende que como médico, poxa, a gente já tem tanta coisa para olhar, tem que olhar até para isso também, né? É complicado, mas esse é o ponto principal. Tem uma luz no fim do túnel, já foi muito pior, tá? E quanto ao transplante de microbiota, eu vou, para quem não sabe, né, a transferência de microbiota, se transfere da microbiota saudável, que é rica em lactobacilo, de uma doadora para uma receptora, que tem uma desbiose refratária. E ela ganhou muita força por conta do transplante fecal. Então, aí, esse transplante vaginal, ele ganhou mais luz, né, mais brilho, vamos estudar mais sobre isso. Então, tem gente que fala que é a evolução natural da medicina, inclusive medicina de precisão, mas tem algumas indicações absolutas, assim, né? Uma vaginose bacteriana recorrente, mais de 3 vezes ao ano, uma candidíase recorrente e refratária, todos os tratamentos possíveis, uma disbiose numa mulher pós-menopausada, persistente, e a falência do uso de probióticos convencionais, que são, nos Estados Unidos, a Espanha tem muita farmácia agora de produtos naturais, tem uma regulamentação já, isso já está na gôndola. Você não precisa mandar fazer probiótico, você pode ir lá e comprar o seu. Tá? Isso é um trabalho que a gente está buscando muito. Tem uma indústria farmacêutica aqui no Brasil que está com o interesse de fazer isso e eles têm um poder muito maior, né? Então a gente tem trabalhado muito com eles para isso, porque facilita a vida do médico e da paciente. Então lá fora é muito mais fácil você fazer o uso de probiótico com medicamentos super controlados. Aqui a gente ainda fica à deriva nesse sentido, mas como eu disse, já caminhando bem melhor. Então, a falência do tratamento com probiótico convencional é um indicativo para você fazer esse transplante. Tem 3 métodos de transplante, né? O transplante autólogo, então, se eu estou em eubiose, eu tenho que estar em eubiose, eu tenho que ter um exame comprovando que eu estou em eubiose, e aí eu faço essa coleta, e depois eu faço esse transplante autólogo quando eu ainda não estou sintomática, tá? Tudo isso é quando eu estou assintomática. Tem o halogênico, né, que é uma doadora, então eu dou para alguém, e geralmente é uma doadora que também está em eubiose, e quando você faz com doação de outra pessoa, aí sim você precisa avaliar o microbioma, se é 1, 2, 3, 4 ou 5, porque o ideal é 1,
tá? E tem o sintético, que é um consórcio definido de lactobacilos. Você faz aquele pool e você implanta. Os estudos que tem poucos estudos mesmo, estudos robustos que a gente gosta, né? São poucos. E falam muito de taxas de sucesso muito altas. Particularmente, trazendo aqui minha opinião, acho que ainda não é o momento, mas eu falo que nunca diga nunca. Esse mundo a gente está aprendendo tanta coisa tão rápido que não duvido que daqui a pouco seja um padrão ouro de tratamento. Mas a gente teve um estudo que mostrou uma taxa de sucesso em torno de 70%. Que durou a eubiose. Toda vez que você faz um tratamento, por mais específico que seja, mesmo o transplante, você não vai ter essa paciente em eubiose para sempre, para a vida toda. Você vai ter uma paciente em eubiose aí 6, 8 meses. Então, mesmo com transplante, essas pacientes, elas ficaram, 70% de sucesso, elas ficaram aí até, o máximo que chegou foram 12 meses, tá? Mas a maioria aí foram 8 meses assintomáticas. E reduziu bastante a recidiva no primeiro ano, depois não mais. Então você vê que os dados, eles são favoráveis, mas são de estudos pequenos, muito a se explorar, e ganhou força por conta desse transplante fecal. Então, é esse o Interessante. não faria nesse momento, mas... Mas há um caminho. Exatamente. Observar. Vamos ver se tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa. Aproveitar, ela sabe tudo. Oi, Stephanie, boa noite. É Maria Lúcia aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem? Desculpa, eu vou ficar com a câmera fechada, que minha internet está bem instável aqui e acho que se eu abrir eu não vou cair muito rápido. Tá joia. Parabéns pela sua apresentação, muito bom ver você. Mas eu queria, assim, só fugir um pouquinho, né, da disbiose. Você falou só um pouco, né, deu uma citada no uso do seu kit, né, do kit da CMI, enfim, ali para o rastreamento de câncer de colo, tá? Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente, como você bem falou, né, a gente como gineco, a gente acaba não indo muito atrás do tipo de teste, às vezes, que está sendo feito, e a gente fala, não, é por PCR, né? E enfim, né, agora cada vez mais a gente está com muito cuidado para saber qual é o PCR, qual é o tipo de PCR, né? Perfeito. Então, por favor. Quando a gente fala de rastreamento do câncer de colo, o primeiro país que adotou o rastreamento do câncer de colo, muita gente acha que foi a Austrália em 2011, mas não foi. Foi um dos estados nos Estados Unidos em 2004. E eles começaram a validar muito o rastreamento por DNA HPV. Então, a gente está 21 anos atrasado aqui no Brasil, né? E agora, falando sobre rastreamento pelo DNA HPV. A Organização Mundial de Saúde, ela é muito enfática. Quando a gente pega lá o guideline, ela fala, você vai usar o que é melhor para o seu, né, para a sua condição, o seu país, enfim. Mas, se você puder usar testes de alta sensibilidade no rastreamento deste HPV. Captura híbrida não é um exame de alta sensibilidade. Só que o país ama captura híbrida, né? O Brasil adora abrir um laboratório no Distrito Federal que só faz captura híbrida, porque vários outros estão fechando essa metodologia, porque é um fator de confusão. O principal motivo é porque o médico prescreve lá genotipagem, né? Que tá certo, a forma de falar tá certa, mas eu falo que é uma sequência, assim. Do médico vai para o paciente, esse papel vai para a mão de um atendente que não faz a menor ideia do que está fazendo, ele só tem que cadastrar no laboratório, quem vai coletar também vai coletar o que está cadastrado, então a gente precisa facilitar essa comunicação. E a Organização Mundial de Saúde é muito clara. Teste de alta sensibilidade que a gente tem aqui no Brasil é o PCR. Então não tem muito para onde fugir. Tem avaliação por NGS? Tem, mas é aquilo que a gente falou, né? A gente tem uma sensibilidade mais alta, então não é o adequado. E a captura híbrida, ela não é substituto do Papa Nicolau, ela não é o exame para a gente fazer esse rastreamento. Um ponto que é muito importante, o nosso ensaio clínico lá na Unifesp, ele avaliou algumas mulheres e a gente viu que a prevalência aqui não estava sendo 16, 18 e outros, estava sendo 16, 31, 18, 33 e outros. É muito semelhante à região ibérica. Na Espanha, eles fazem essa análise, 16, 31, 18, 33
e outros. Algum desses positivo, aí vai para a colposcopia. Outros positivo, faz análise de citologia. Então, a forma que a gente tem o Ministério da Saúde, se não me engano, ele não está indo por esse caminho, tá? A gente teve acesso aos últimos documentos, é 16, 18 e outros para todas as pessoas. Imunossuprimidos, ele vai quantificar e identificar especificamente os 14 tipos que a CIMI faz. Então, ele vai mostrar exatamente qual é o tipo. A gente está tendo também um aumento muito grande do 45, em caso de adenoca, né, de adenocarcinoma. E 31 e 33, adenoca em mulheres muito jovens, sem histórico anterior, a maioria não vacinada, né, que é outra realidade nossa. Então, esses são os principais pontos. E uma coisa que é muito rica é que a gente pensa, eu falo que a forma que a gente se educou foi uma forma muito equivocada de falar, 80% não vai ter nada, 80% que vai ter contato com o vírus e não vai desenvolver nenhuma lesão. A forma como foi educado lá fora é 20% vai ter uma lesão. É muito sutil, mas isso impacta diretamente como a gente valoriza esse contato com o vírus ou não. Então, não é colocar medo, mas a análise tem que ser muito bem feita. E aí eu brinco que na hora de fazer o pedido, não custa nada ser redundante nesse momento. Não custa nada colocar a genotipagem para HPV, entre parênteses, PCR, o DNA HPV por método PCR, e escreve quais são os tipos que você quer. Porque tem muitas máquinas no mercado. Tem máquina que vai fazer 18, 16, 18 e outros, mas não vai analisar os outros. Tem máquina que vai fazer igual o Cobas, que analisa, mas não te conta, né? Faz 16, 18 e outros, mas está ali analisando esses outros 14, esses outros 12 subtipos. Tem máquina que vai fazer estendido, 33 tipos, 45 tipos, até baixo risco, que é um fator muito maior de confusão do que qualquer outra coisa, né? E a comercialização da doença cresceu muito. A gente vê que agora tem empresas que fazem coleta em casa, mas que falam assim, não, avalia aqui todos os HPVs, 240 subtipos, é muito importante saber de todos. Você fala, poxa, mas para quê? Né? 99% dos casos estão nesses 14 tipos. Então, para que a gente vai aumentar tanto assim essa avaliação? Então, eu gosto muito disso, de quando vou fazer o pedido, né, eu escrevo os tipos que eu quero analisar e identificado, quantitativo. Então, eu sempre deixo muito registrado. Acho que esse é um ponto. Outra coisa que é muito importante, a gente tem máquinas aprovadas para avaliação do DNA HPV no mundo, e uma coisa que eu acho que foi bom, porque inicialmente o Ministério da Saúde tinha pensado em fazer in-house, né? Para quem não sabe, in-house é você pega uma máquina de PCR Covid, muda o setup da máquina e agora você vai ler HPV. Inicialmente, essa foi a proposta do Ministério da Saúde, estava todo mundo puxando os cabelos. E aí, não, eles falaram que tem que ser uma máquina aprovada pela Anvisa. Então, a gente não tem muitas máquinas, a gente tem, se não me engano, são 6 marcas, né? A Cidine, a Roche, a DB, são as mais conhecidas, mas tem algumas outras que não passaram no teste, então isso é extremamente importante. Eu viro e mexo no Fleury, eu pego um papel, tem um médico que ele escreve a máquina que ele quer que analise, eu acho isso sensacional, mas a gente não precisa chegar também nesse ponto, só de escrever qual é o tipo, deixar muito claro que a PCR é importante. Para vocês terem ideia, vou dar o exemplo do próprio Fleury, independente do que está escrito, tudo vai virar um código só, HPV-CAP. A primeira vez que eu vi o código, eu falei, nossa, pediram captura híbrida. Aí falaram, não, doutor, vem aqui ver o sistema. HPV-CAP é PCR, captura, hibridização, é tudo. Então, a forma como está escrito, eles identificam como uma observação e aí sempre é feito do jeito certo. E a gente está falando de um laboratório muito bom, né? Imagina os outros, como não tem. Então, essa comunicação ela tem que ser muito clara de ponta a ponta, do paciente até a máquina. Então, eu sempre oriento a fazer dessa forma. Espero que eu tenha respondido e tentei ampliar um pouquinho mais a conversa. Mas eu queria um pouquinho mais específico. Posso Pode. te explorar mais? Pode. Já que você, então eu vou explorar de 2 lados. Primeiro, eu queria que você assim, explicitasse um pouquinho mais no teste da CIMI, se vocês fazem a genotipagem estendida, talvez com outro nome, enfim, né? Mas você faz as 14 tipos. Exato. Tá. Por PCR, com o número de cópias identificado também, tá? Uma coisa que a gente vai evoluir, e aí isso é uma questão de tudo a gente faz primeiro uma prova de conceito.
né? Justamente pelo amadurecimento da nossa população e o amadurecimento da população médica. Uma das coisas que está sendo conversado agora, fora, já que a gente entende que esse vírus não é clareado, ele adormece, que você tem que fazer o controle dessa virulência, é justamente avaliar a carga viral. Então, existe uma proposta da CIMI fazer a análise e a comparação de cargas virais, antes de uma vacinação, depois de uma vacinação, enfim. Então, hoje a gente utiliza a nossa máquina base S-Gene, só que, como eu te falei, é uma máquina base que ela é específica, a CIMI tem a sua maquininha no laboratório, e ela é específica para essa carga viral, né, esse ponto de corte via vaginal. Isso influencia muito. Por que não faz CIT, uma coisa também que é importante? Eu vou pedir de onde? Na dúvida, peça vaginal. Você pode pedir endocervical, mas peça vaginal porque você tem essa sensibilidade maior por causa dessa esfoliação das células vaginais. Então, você consegue ter um resultado melhor. Não, nada na vida justifica pedir pesquisa de colo, vulva e vagina, perianal. A gente pega cada bizarrice, né? Eu falo que isso não faz sentido. Você precisa de um sítio só. Quer escolher um sítio? Escolhe vaginal. Não me sinto confortável. Endocervical. Mas não fica fazendo esse monte. Então, a CIMI, ela faz essa análise. A nossa máquina é validada pelo FDA, pela Anvisa, inclusive para autocoleta. Tá, isso também tem uma diferença. A maioria das máquinas agora, elas estão se projetando para a autocoleta, por entender que é um caminho sem volta. O exemplo, né, da Austrália, que hoje ela tem 352 casos só de câncer de colo do útero, nenhum novo, todos casos antigos, e eles estão conseguindo isso com a vacinação de homens e mulheres, não só meninos e meninas, e autocoleta desde 2011. Então, lá o serviço ele deixa na sua casa, a gente chama de mailed HPV, então envia para sua casa, ou você vai até um ponto de coleta, faz a coleta e deixa lá. Então, esse é um caminho. A CIMI, eu falo que a gente tenta seguir o Ministério da Saúde, mas a gente teve muita resistência, por exemplo, de pacientes que já tiveram resultado positivo, e aí agora tem negativo, depois de 2 testes, mas elas não querem fazer a cada 3 ou 5 anos, elas querem fazer anual. Mesmo os estudos falando que não é necessário. Então, eu falo que o nosso conceito é que a mulher ela tenha o entendimento do próprio corpo e a autonomia de fazer algumas dessas escolhas, mas sempre tentando não onerar, né, o serviço. A gente tenta balancear um pouco isso aqui dentro. Então, a nossa análise é essa. Para a gente é importante, sim, os 14 tipos, a gente identifica os 14 e eu falo exatamente qual desses você tem. A gente não faz análise de baixo grau, só desses de alto grau. E a estratificação de risco, ela vem pelo colégio americano. Então, a gente estratifica o risco falando que você tem mais ou menos de 4%, né, de risco para desenvolvimento da doença. Inicialmente, a gente fazia só isso via o DNA HPV, foi o nosso primeiro produto, mas a gente entendeu que falar de câncer no Brasil é muito difícil, agora se você fala de microbioma vaginal é muito mais fácil. Né? Então, botar o rastreamento do câncer de colo dentro, né, da avaliação do microbioma vaginal aumentou muito o nosso rastreamento. Isso foi muito bom. E uma das coisas que a gente faz, a gente se comunica com o paciente e com o médico. O médico recebe o plano terapêutico, o que fazer, como prescrever, o que prescrever, tempo de tratamento, mas o paciente recebe seu relatório de saúde. E a gente aumentou muito a conversão da vacinação. Porque uma coisa é ela ouvir da nossa boca. Não é que ela não acredita, ela acredita muito. O médico ainda é uma pessoa referência para essa paciente. Mas quando ela lê, teve uma paciente que ela foi muito clara, ela deixou aqueles comentários, feedbacks, né, de paciente, ela falou, a água bateu na bunda, tomei a primeira dose. Orgulho do médico. Mas é porque é isso, ela entende, ela fala, realmente, sei o que eu tenho e como eu tenho. A forma de se comunicar com a paciente, sem causar terrorismo, é muito importante. Então, isso também a gente trabalha, independente, né, da parte técnica. Excelente, obrigada. Stephanie, eu tenho mais uma perguntinha só, que a gente já está adiantado aí no horário, a respeito da citologia reflexa. Porque se você está propondo uma autocoleta, né, isso inviabiliza a autocoleta, né, fica inviável, né, a autocoleta. E eu queria saber como é que vocês pretendem lidar com isso. Doutor, você chegou a ver um estudo acho que é em Indaiatuba? Vi. Nós até convidamos o Júlio. O Júlio apresentou o estudo para a gente. Né, muito legal o que eles fizeram. É muito legal. Muito legal.
E a gente acredita muito, a gente tem muito contato com eles e a gente acredita muito nisso. Mas como que nós fazemos? O fato da CMI estar inserida dentro de um consultório com o médico é porque ela sempre vai conectar esse paciente a um médico, tá? A gente tem caso de paciente que, achei vocês, quero comprar, e aí o nosso trabalho é ligar ela a um centro. Por exemplo, paciente que ela não tem médico, a gente liga ela ao AC Camargo ou algum hospital no Brasil que esteja ligado ao AC Camargo por conta, né, dessa parceria depois do prêmio. E justamente porque existe uma continuação do cuidado. Tanto o projeto Rose da Malásia quanto, né, a Austrália, eles trabalham na jornada da paciente, é isso que a gente acredita. A gente só pegou o médico e falou, essa é a jornada, tá aqui o cuidado. Porque sim, vai ser necessário muitas vezes, igual teve o resultado positivo, ele não acaba ali. O tratamento não acaba ali, a continuação desse cuidado não acaba ali, a investigação não acaba ali. Então você precisa, às vezes, de uma colposcopia, você precisa, né, de uma citologia, depois desse positivo. E no caso, a gente tem, quando faz análise do nosso exame, a análise do HPV ela é feita em 2 dias, tá? O nosso ensaio clínico, que foi lido pelo Einstein, mostrou que haviam amostras da JEC na maioria das pacientes, mas não é o suficiente para a gente fazer algo não consolidado, digamos assim. Tá? É muito e absurdamente ético. Então, o nosso caso, ela vai fazer uma nova coleta. Tá? Essa amostra, por mais que a gente consiga ler, e hoje a gente tem um termo de consentimento muito legal com o laboratório, para a gente fazer a comparação da nova coleta com o que tem lá. E aí conseguir, vendo desses muitos casos, o que a gente conseguiria ter, né, o reflexo e o que a gente não conseguiria ter. Mas essa paciente ela vai fazer uma nova coleta. Existe uma empresa aqui no Brasil que fala sobre autocoleta de papa. Hoje isso não é, e assim, duas coisas que a autocoleta ela não é validada. Microscopia, porque eu vejo médicas nas redes sociais com seus 1.000 seguidores falando de autocoleta para microscopia, isso é um absurdo. Eu fui atrás das pessoas de Botucatu, que é o nosso maior centro de microscopia, né? Eles falaram, não, a gente inclusive aqui a gente fala que não é para fazer, então isso não pode. E você considerar o teste reflexo justamente uma amostra autocoletada que você pode não ter ali, né, a JEC, então não ter essa análise adequada e falar que isso é um Papa Nicolau, isso também está errado, tá? Então, esse é o principal ponto. Aonde funciona muito a autocoleta não é onde a análise reflexa ela é com uma verdade, tipo a Austrália não é, a Malásia não é, a Nigéria não é, Suíça, Suécia, eles não consideram, eles consideram o DNA HPV e uma nova coleta em caso de positivo. Tanto colposcopia ou citologia, dependendo de qual for o subtipo, né, o tipo identificado. Então a gente não pratica isso hoje aqui, tá? Ok. Acho que é isso. Muito obrigado, viu? Excelente, viu? Precisa participar mais vezes das nossas reuniões aqui, viu? Fico à disposição. Já fica um convite pré-agendado aí para qualquer dia desse. Perfeito. Muito boa aula, viu? Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Então, acho que vamos encerrar já, né? Uma pena, porque eu teria muitas outras coisas para explorar você, mas fica para o cafezinho que você vai tomar Isso, lá. perfeito. Tá bom? Perfeito. Tá bom. Tchau, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.